esse ano passado foi o aniversário aí de 50 anos do uso do PT. Então, na agricultura brasileira, a gente já usa bastante biológicos já há um bom tempo. E até hoje o que a gente vê é que são produtos baseados em células vivas, né? Muitas vezes a maioria deles é baseada em um micro-organismo só, e nós temos alguns problemas, como compatibilidade, e a gente também precisa de novas moléculas, né? Novas moléculas e novos micro-organismos. Bom, o que a gente está vendo, né? Tanto do que a gente acha que vai acontecer, mas também pela demanda das empresas quando buscam inovação na nossa empresa. Então, novas espécies, produtos baseados em moléculas, como proteínas, peptídeos, RNA, a expansão dos benefícios que esses biológicos podem trazer. Então, a gente não está mais trabalhando sempre com as mesmas coisas. O foco tem sido bastante diferente, bastante diverso. Na parte de inoculantes e biofertilizantes, a gente tem promoção de crescimento, uso eficiente, né, de nutrientes, fixação de nitrogênio tanto em solo quanto foliar, modulação de estresse abiótico, enfim, várias novas vertentes que têm aparecido. A gente tem também a edição gênica, que está aparecendo com bastante força, e o que tem sido uma tendência aí dos últimos meses e anos, que é a regeneração do solo, esse cuidado com a estrutura do solo e com os biológicos no solo. Bom, do lado além dos bioestimulantes, né, a gente tem bastante coisa relacionada à indução de resistência, a ação direta em patógenos e a indução de tolerância a estresse. E na parte do solo, solubilização de nutrientes, a gente vê o sucesso que foi os produtos que ajudam na solubilização de fósforo. A história do carbono está cada vez maior e, de novo, a estrutura do solo tem sido super importante. Bom, tudo começa de prospecção. A gente tem um país super rico, com vários biomas diferentes, e a gente consegue prospectar novos micro-organismos, e a partir desses novos micro-organismos nós conseguimos prospectar novas moléculas, né? Então, a gente consegue ir para vários ambientes, regiões de alta produtividade e biomas diferentes e fazer prospecção. Normalmente, né, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma prospecção simples que a gente fazia na empresa um tempo atrás. Hoje a gente mudou bastante isso, mas a gente sempre ia para esses biomas diferentes, né, fazia alguns testes in vitro para selecionar alguns potenciais. Então a gente vê solubilização de fósforo, mobilização de potássio, fixação de nitrogênio, produção de hormônios, antagonismo com outros patógenos, produção de biofilme, e aí a gente ia criando rankings na empresa e depois a gente testava em caso de vegetação, em campo, desenvolvia o produto, formulação, compatibilidade, até que a gente conseguia ir para registro e para campo com isso. Então tudo parte dos princípios que você usa para prospecção. Bom, com isso a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, dentro da empresa, o desenvolvimento de diferentes gerações de biológicos. Isso vinha de demanda dos nossos clientes, mas vinha também do que a gente achava que solucionaria alguns problemas. Então, aqui pessoal, a gente usou, eu já escutei várias pessoas falar sobre essas gerações de produtos biológicos. A gente não quer falar que o nosso está certo, que o nosso está errado, que a gente falou primeiro, falou depois, não. A gente só usa um critério de complexidade biotecnológica para apresentar essas gerações. Tem empresas que usam critério de marketing, tem empresas que usam em função do que elas estão usando. Então eu vou apresentar a nossa. Não está certo, de novo, não está certo, não está errado, é só o jeito que a gente denominou. Então a gente tem a primeira geração, que ela é formada por uma única espécie. Então é um frasco de produto, uma célula dentro, está viva, ou é um esporo, ou é a célula, e tem uma única espécie. Isso aqui foi como começou, né, esse mundo no Brasil, através do Bradisol, através do BT, como eu já mostrei. E hoje a gente vê, eu vou apresentar para vocês 6 gerações, tá? Só para ficar claro desde o início.
Significa que essa primeira é obsoleta, que a gente não trabalha mais com isso? Não. O próprio Bradisótomo é um ótimo caso. Ele está há 70 anos no mercado e não tem nada melhor que ele. Então, tem sim muitos produtos de geração 1 que são muito bons. Às vezes a gente chega cliente na Indelab e fala assim, eu quero um produto com 6, 7, 8 micro-organismos. Mas por quê? Não, porque eu quero ter um monte. Mas por quê? Às vezes você consegue o mesmo efeito com um. Às vezes você consegue sim uma multifuncionalidade, que é a geração 2 que eu vou falar para vocês, quando a gente coloca vários micro-organismos dentro de um mesmo produto. Mas não necessariamente significa que a geração 1 é obsoleta. Ela vai permanecer por muito tempo. Tá bom? Aí aqui eu apresento alguns exemplos, né? Então aqui é um testezinho que a gente faz para mofo branco dentro do laboratório, né? Então a gente faz a prospecção de algumas bactérias e aí quando o alvo, por exemplo, é a esclerotina, a gente faz uma formulação super básica, né? Faz um bioprocesso básico de produção dessas bactérias e aplica foliar em caso de vegetação e aí a gente tira as folhas, coloca nessas plaquinhas de Petri, faz a inoculação artificial e com isso a gente consegue ver se a bactéria pode ter algum potencial ou não. Por exemplo, aqui a 62 tem um belo potencial, a 21, a 36, a C1, por exemplo, que não deu certo, né? Ela até potencializou o que a gente viu de controle. Então assim a gente consegue já fazer super rápido um screening de potencial de bactéria. Aqui a gente tem, né, o uso de geração 1 para indução de resistência, né, que tem crescido bastante nos últimos anos. Então aqui a gente vê diminuição de lesão. Aqui a gente vê genes relacionados à defesa PR1 da via do salicílico, MIC2 do jasmonato e ERF1 de etileno sendo ativados nas plantas sadias. E aqui, quando as plantas estão com mofo branco, o gene ele é deativado, né? Ele está aqui uma expressão negativa. E a gente vê que quando a gente usa, né, essas bactérias, essa lista de bactérias, a gente consegue ter plantas com fenótipo muito mais saudável do que a planta controle que só foi inoculada. A gente também vê geração para atividade nematicida, né? Então aqui a gente vê o número de nematóides vivos, né? Tem super pouco aqui comparado com o controle, e aqui um número super alto comparado com o controle de nematóides ali que já estão mortos, tá? Aqui, inibição da emergência, né? Então a gente vê que, isso no ovo, né? Então a gente vê que também tem efeito para nematóides. Aqui a gente vê um produto que a gente desenvolveu, que ele é relacionado à solubilização de nutrientes em geral, né? Então ele é um modulador, né, de uptake de nutrientes. Então a gente não fala só de fósforo, a gente fala de vários. Então esse tão verde aqui significa que foram melhores do que o controle. E a gente tem, né, enfim, aqui a história da Bovéria, que é super bonita, a história do Purpuricilium. A gente tem vários produtos que funcionam muito bem dentro da geração 1. Por isso que eu digo, o que falta são novos micro-organismos, novos modos de ação, mas não significa que a gente vai deixar de lado esses que já funcionam. E também, que eu gosto bastante de bater nessa tecla, a gente tem visto muito efeito interessante de micro-organismos que ajudam para adaptação ao estresse. Estresse hídrico, estresse salino, estresse por temperatura, estresse por luminosidade. Enfim, a gente consegue direcionar esses problemas no campo utilizando essas ferramentas. Bom, geração 2. O que a gente tem na geração 2? É quando a gente mistura micro-organismos, espécies de micro-organismos. Então a gente tem 2, 3 bactérias no mesmo frasco, ou é uma bactéria junto com fungo, ou enfim, ou com um homiceto. É a história de misturar diferentes espécies. Isso é uma grande tendência hoje no Brasil, tá? A gente tem visto muitos produtos sendo registrados nessa linha. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você consegue, apesar do framework regulatório, a gente não conseguir muito bem falar isso dentro da história do regulatório, o que está por trás da gente colocar várias espécies no mesmo produto é para ter diferentes modos de ação. Então, por exemplo, eu quero ter uma bactéria que promove, sei lá, vou colocar aqui, tolerância a estresse hídrico. Um produto que promove tolerância a estresse hídrico. Então, o que eu coloco? Eu coloco uma bactéria que produz biofilme. Então, aquilo vai proteger a raiz, para a raiz não perder tanta água.
e uma bactéria, por exemplo, que é super produtora de oxigênio. Pronto, já tenho aí um exemplo de duas bactérias com modos de ação diferentes que culminam no mesmo resultado, que é tolerância a estresse hídrico. Então é basicamente esse que é o grande motivo por trás da geração 2, é você ter várias funcionalidades. A gente tem até produtos de geração 2 que são isolados diferentes na mesma espécie, porque eles apresentam, enfim, ações diferentes dentro da planta, que acaba sendo interessante dentro do design do produto. Aí aqui eu apresento aqui alguns exemplos, tá? Então a gente vê uma promoção de crescimento super evidente quando a gente usa um dos nossos consórcios. A gente vê modulação da microbiota do solo. Eu gosto muito, eu vou falar mais pra frente para vocês, dessa história da gente usar bactérias para modular positivamente a microbiota como um todo. A gente tem dividido, né, as bactérias que atuam nesse segmento lá na empresa. Então nós temos as pioneiras e as maestros, vamos dizer assim. As pioneiras são aquelas que, quando você aplica essas bactérias em solos super pobres, elas conseguem sobreviver ali e já iniciar uma ecologia. E nós temos as bactérias maestros, que são aquelas que, quando elas estão presentes, elas conseguem recrutar outras bactérias e formar e ter ali uma evolução do que a gente acha que é um solo com uma microbiota saudável. Então a gente vê que a presença dessas bactérias aumenta, por exemplo, a atividade de enzima e melhora o como um todo. Bom, aí a gente tem casos clássicos, né, de misturas de bacilos com fungo, né, um consórcio super interessante esse aqui para atividade nematicida, com os dois ali com potenciais diferentes. E o que a gente tem hoje, né? Isso aqui foi algo que foi um dos motivos para ter a fundação da nossa empresa. Outro fundador da IDLab, né, meu sócio, o professor Sérgio Pascolati, né, um professor de mais de 40 anos de experiência, professor titular da Universidade de São Paulo, da Academia de Fitopatologia, e a gente conversava sobre isso. A gente falava, por que tem tão pouca diversidade de espécies sendo usada na agricultura brasileira? Cada vez que a gente pegava e analisava ali uma grama de solo, tinha centenas e centenas de micro-organismos. Por que na agricultura tem tão pouco? E na época a gente resolveu desenvolver a empresa para contribuir com uma maior diversidade. Bom, aqui eu tenho alguns números interessantes para vocês. Primeiro, vamos para o básico aqui, ó. Vejam de fungos, tá? Então a gente tem os mais conhecidos. Então a gente tem aqui os tricodermas, Purpuricillium, Poconia, Pacelomyces, aí Metarrhizium, Istella, Isaria, Cordyceps, Clonostax e Bovéria. É isso. O mercado inteiro de biológicos relacionados a fungo, a gente está aqui com 25 espécies, mas se a gente chamar os gêneros aqui, são pouquíssimos. Bactéria, nós temos todos os bacilos, aí nós temos os inoculantes, aqui os fixadores de nitrogênio, e as gram-negativas. 23 espécies de bactérias. Vejam que pouco que é isso. Tanto que ainda tem caminho para crescer aqui. E é por isso que eu falo que geração 1 e geração 2, mesmo a gente tendo até a 6ª geração, nunca vão ser obsoletos. A gente sempre vai ter campo para melhorar aqui. Então a gente sempre vai ter a possibilidade de trazer novos micro-organismos com novos modos de ação e as misturas deles. E aí a gente tem também aqui alguns números interessantes com relação a registro. Então a gente vê lá que tem 65 bioquímicos, 3 inorgânicos, aí temos os macro-organismos, os micro-organismos. Aí aqui a gente tem as funções que tem mais registro. Então veja lá, o quanto a gente tem de inoculante, as duas classes de inoculantes, versus bactericida, fungicida, enfim. São números bem interessantes. E isso mostra o tanto que a gente tem campo para crescer, para evoluir esse mercado como um todo. Isso aqui, apesar de ser Brasil, né, a gente está falando do país que está na vanguarda do uso de biológicos. Então, para outros países é menos que isso. Ainda tem mais campo ainda. Então, a gente vê ali na palestra anterior ali que
Algumas empresas estão começando a ter um pouco mais de receio de usar alguns biológicos, e isso é super normal, né? O mercado ele vai ter a maturidade quando a gente tiver com produtos que já tenham uma performance comprovada, né? Então vai ter esse momento das empresas falarem, acho que eu não vou usar esse, eu vou usar aquele. Mas a evolução dos produtos, ela vai sempre acontecer. Bom, quais são os principais desafios desse mercado hoje, né? Então, fazendo aqui um break entre geração 1 e 2, que é o que eu chamo de biológicos, para geração 3 a 6, que é o que eu chamo de biotecnológicos. Qual que é o principal desafio, os principais desafios da geração 1 e 2? Para mim, o primeiro e maior desafio não é shelf life. Se eu tivesse perguntado aqui, a maioria ia levantar a mão e falar assim, o maior desafio é shelf life, porque tem fungo que é 4 meses de shelf life em cadeia fria, e tem bactéria que é só 6 meses. Não é shelf life. Para mim, o principal problema é compatibilidade. É irreal a gente pensar que o produtor rural vai ter uma operação só para biológicos. Não vai. Ele vai usar o mesmo tanque, ele vai usar o mesmo trator, ele vai entrar uma única vez com todos os produtos. Então, normalmente, o que é feito? Lá em V2, V3 da soja, por exemplo, o produtor enche o tanque do trator. Ele coloca água, ele coloca glifosato, ele coloca inseticida, coloca fungicida, coloca adjuvante, coloca redutor de pH, fertilizante foliar. E aí depois, se aquela mistura não talhou, aí ele vai e joga lá 1 litro de bactéria. O que vai acontecer? Quem que é o mais frágil do sistema? É óbvio que é a bactéria. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, várias empresas de outros setores que não nasceram no biológico, mas que querem migrar para o biológico, começaram a trazer demanda para a gente no seguinte sentido: eu quero vender esse meu fertilizante foliar para um grande produtor do Rio Grande do Sul, que ele adora usar bacilos subtilis. Então eu quero saber se esse meu fertilizante foliar tem compatibilidade com o bacilo subtilis que ele usa lá. A gente ia lá, misturava os dois, mimetizava, né, um tanque de mistura de trator, aquilo lá se movimentando por 2 horas até a hora da aplicação, e via a viabilidade do bacilos. Menos de 20% sobrevivia. Aí a gente começou, aí tinha o pessoal dos adjuvantes. Até que a gente acabou de lançar um adjuvante que ele é específico para uso com biológicos. Pois, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais sobre isso. Então a gente pegou todos os adjuvantes, né, os mais vendidos de mercado, e fizemos mistura de tanque. O que aconteceu? Morre tudo. As bactérias, os produtos que são formados a partir de endósporo, conseguem sobreviver um pouquinho a mais de tempo, mas também tem uma perda muito forte de viabilidade. Então, pessoal, a gente está trabalhando na média, aí depois dos adjuvantes vieram o pessoal dos químicos. Eu quero saber se eu consigo aplicar o bioquímico junto com o biológico. De novo, a gente teve essa constatação que é um ambiente muito difícil para a sobrevivência das bactérias. Mas então por que a gente está vendo toda essa revolução dos biológicos? Por que a gente vê esse aumento de produtividade ano após ano com o uso de manejo de biológicos? Porque 20% sobrevive na média. Esses 20 estão fazendo o trabalho dos 100 que a gente acha. Imagina se a gente tivesse, se a gente conseguisse levar a eficiência que a gente tem desses 20% por 100%, o tanto que a gente ia ganhar de produtividade. Ou se a gente tivesse uma operação só de biológicos, uma entrada de biológicos, um tanque especial para biológicos e a aplicação, né, tem empresa que faz isso, tá? Se eu não me engano, a Maggi está fazendo uma operação só para biológicos, mas não é comum, né? Tem que ser empresa gigantesca como a deles. Então, pessoal, compatibilidade é o grande problema. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, a gente fez uma mistura de tanque normal, né, que tem o biológico, o fungicida, o adjuvante, o fertilizante. A gente fez isso para pseudomonas, tivemos 90% de redução em células viáveis.
90%. Bom, fora a compatibilidade, se todos sabem, o problema que é a shelf life, né? Então, são os produtos que conseguem passar da barreira dos 12 meses têm uma aceitação muito grande, porque daí a cadeia como um todo se beneficia. A jurisdição é super importante, porque nós no Brasil somos vanguarda no mundo dos biológicos. Está todo mundo vindo para o Brasil, querendo imitar o Brasil. O que a gente faz? Hoje a gente é exportador de tecnologia em bioinsumos. Todo mundo aqui concorda, né? A gente consegue exportar micro-organismo? Dependendo do micro-organismo, não pode. A gente tem um super parceiro na Índia e tem o protocolo de Nagoya. A gente não pode desenvolver aqui uma bactéria e exportar para a Índia. Não dá. Então tem esse problema da jurisdição. A aplicação. Quem aqui já ouviu falar daquela história? Tem que aplicar antes da chuva ou à noite em temperaturas baixas. Nunca durante o dia, nunca quando o UV estiver muito alto. Olha o problema que isso dá. Pirataria, a história do on-farm, né? As empresas investem muito forte em ter um baita de um produto com bioprocesso bem feito, com formulação bem feita. Aí as empresas vão comprar um litro e querem desenvolver isso na caixa d'água, na fazenda. Então a gente sabe que esse também é um grande problema. Bom, tem vários outros que eu podia citar aqui, mas esses são os grandes desafios do mundo dos biológicos, que todo mundo que trabalha hoje no biológico tem que ter algum tipo de saída para esses problemas. Beleza? Bom, como que a gente sai disso? Como que a gente vence esses desafios? A gente está apostando, a gente da EDELEC está apostando nos biotecnológicos, que é da geração 3 em diante. Por quê? Vejam isso. O que é essa geração 3? É o uso de metabólitos dos micro-organismos. Vamos voltar aqui, ó. Bacilos. Olha quantos bacilos a gente tem. Como que funciona? Qual que é o modo de ação dos bacilos? A gente precisa da célula ou é o metabólito dele que faz o efeito? É o metabólito. Agora vamos para o outro lado, que daí é o lado que defende geração 1 e geração 2. Esses aqui, que são